Olá, povo santo de Deus, que bom estar com vocês. É uma oportunidade de estarmos estudando um pouquinho mais da palavra de Deus. Essa aula eu estou gravando para o nosso curso de catecúmenos. Cata o quê, pastor? Catecúmenos. Mas vamos deixar isso mais fácil. É para a nossa sala de novos. Essas aulas elas servem para que tipo de pessoas? Primeiro para os novos convertidos, aqueles que estão se achegando à igreja, aqueles que estão tendo o primeiro contato com a igreja e precisam conhecer as doutrinas, as coisas que a igreja segue, vamos dizer, a maneira de conduzir a igreja, né? O governo da igreja, enfim, ter um panorama geral de tudo aquilo que a igreja acredita. Em segundo lugar, também serve para aquelas pessoas que já foram batizadas, já estão na igreja há algum tempo e agora decidiram então fazer a sua pública profissão de fé. Essa aula também serve para aqueles que vieram de outras igrejas, já foram batizadas, já conhecem a vida cristã, porém precisam saber, né, os detalhes da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então, geralmente a gente faz essa classe, esse estudo para essas pessoas. Todo esse nosso estudo será baseado neste livrinho aqui, ó, baratinho, publicado pela Pendão Real, é A Coragem de Crer. Nós estamos na 5ª edição desse livro e nós então nos basearemos neste livrinho aqui para acompanhar os nossos estudos, ok? Eu espero que você goste. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aí no meu WhatsApp, 975668827. Tá aí, né? Você tem o meu WhatsApp provavelmente, então nós vamos estudar essas lições. A primeira lição que nós vamos estudar, sem mais delongas, é a lição número 1, obviamente. O título dela é A Bíblia e sua importância para nós. Essa lição foi escrita pelo reverendo Júlio, aí que eu vou pegar o nome dele completo, Júlio Paulo Tavares Zabatiero. Não o conheço pessoalmente, mas fica aqui o meu beijo no coração, que Deus abençoe sua vida e que continue ajudando as pessoas a entenderem um pouco mais a palavra de Deus. Então, sendo honesto, essa aula não é minha, eu estou me baseando na aula deste servo do Senhor, mas eu quero ser um facilitador aí na leitura dessa lição para você, tá bom? Então vamos lá. O que fala essa primeira lição em termos gerais? Você precisa ler, essa aula não dispensa a leitura aqui, a lição traz vários textos, você precisa ler. Mas eu quero então facilitar a tua vida para que você possa entender o que está dizendo essa primeira lição. Vamos lá? Na primeira lição aqui, o nosso querido autor traz o texto de 2 Timóteo 3, 14 a 17. E ele coloca lá: o eterno Deus, a tua palavra, ó eterno Deus, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como o céu. Então ele traz aí a importância da palavra de Deus, que a palavra de Deus dura para sempre, a palavra do Senhor não há de passar. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar, então nós vamos confiar nessa palavra. O autor traz aí a introdução, dizendo que o cristianismo, ele é a religião do livro. Toda a história do cristianismo, né, tudo aquilo que a gente tem aí de cristianismo é baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus, nós costumamos dizer, é a nossa regra única de fé e de prática. Ou seja, é aquilo que nós seguimos. Tudo aquilo que nós precisamos para a vida cristã é a Bíblia, tá bom? Então, guarde aí essa perguntinha aí. Geralmente a gente faz o que é a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, nossa regra única de fé e de prática. Não esqueça disso, tá bom? Então aí o autor faz a introdução falando que a Bíblia ela é o nosso guia, e ele pega e fala que algumas outras pessoas também, algumas outras seitas também usam a palavra de Deus para justificar as suas doutrinas, e nós vamos trabalhar isso mais para frente aí no decorrer das nossas aulas, mostrando que algumas pessoas distorcem a palavra de Deus para
para encaixar as suas doutrinas e que não é assim que nós devemos fazer. Na realidade, nós devemos ir para a Bíblia e entender o que ela fala para nós. Não irmos para a Bíblia com o nosso conceito para tentar justificar, para usar a Bíblia como justificativa para aquilo que a gente entende. Na realidade, o caminho certo é o contrário. Qual é o caminho certo? É nós irmos para a Bíblia e entender o que ela quer para as nossas vidas, o que a palavra de Deus fala para as nossas vidas, tá certo? Bom, então aí o autor faz a sua introdução e ele vem falando que, em primeiro lugar, a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia ela não é uma vontade humana, ela não é um livro de filosofia, ela não é um livro místico aí, olha, um amuleto, não. A Bíblia é a palavra de Deus, portanto, é a vontade de Deus para a sua igreja. E aí ele vem e destaca 3 palavras interessantes que eu quero falar para você. Primeiramente, ele fala assim que a Bíblia é o nosso guia, né? O nosso guia confiável, ou seja, nós podemos confiar na Bíblia, tá certo? Ela é inspirada por Deus, vai ser exatamente o próximo tópico dessa lição. Ela é confiável, a gente pode confiar, tudo que é de cristianismo está na Bíblia e nós podemos confiar, ok? Muito bem, ele cita então os crentes de Bereia. O que são os crentes de Bereia? Os crentes de Bereia ficaram famosos, por quê? Porque o apóstolo Paulo não é um pastorzinho qualquer não é o Cainã não, é o apóstolo Paulo, ia pregar, quando ele pregava, os crentes em Bereia iam conferir se aquilo que ele estava falando está na palavra de Deus. Então, estudaram todos os dias as Escrituras para saberem se o que o apóstolo Paulo dizia era mesmo verdade. Esse texto está em Atos, capítulo 17, versículo 11. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o que nós devemos confiar é na palavra de Deus, não na palavra do pastor, não na palavra dos apóstolos por aí, aqueles que dizem que são patriarcas, bispos, apóstolos, santos. Não importa, nada pode contrariar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é confiável. Portanto, enquanto eu estiver dando a minha aula aí, falando na realidade a aula do reverendo Júlio, você tem que conferir na Bíblia, porque é a Bíblia que é confiável. Ah, mas eu confio no pastor Cainã. Negativo, você não conhece a minha vida, você não sabe as coisas que eu apronto. Então, por favor, confie na palavra de Deus. Ela é confiável, ela é a régua. Nada que tiver fora da palavra de Deus é certo, tá bom? Então, a palavra de Deus, ela é confiável. Confie na palavra do Senhor. Ah, isso significa que nós não devemos ouvir os pastores? Não, não é isso. O que isso significa? Significa que os pastores eles vão ser facilitadores na compreensão da palavra de Deus, mas você tem o dever de conferir se aquilo que o pastor está falando é a realidade, tá certo? E isso daí é um problema muito grande das nossas igrejas, inclusive hoje, tá certo? Muitas pessoas falam o que querem, da forma que querem, e os crentes não vão conferir na Bíblia. Se os crentes confiassem na palavra de Deus mais do que nos pastores, nós teríamos uma igreja diferente. Então, te convido aí, você que vai ser membro da Igreja Presbiteriana Independente, a ser alguém que confia na palavra de Deus e estuda a palavra de Deus. A segunda questão aqui que ele levanta é que a palavra de Deus ela é suficiente. Ou seja, para eu conhecer tudo aquilo que eu preciso do cristianismo, da religião cristã, eu não preciso de outras coisas. Eu não preciso da Bíblia mais o livrinho A Coragem de Crer. Não, eu não preciso da Bíblia mais alguma coisa. A Bíblia é suficiente. Tudo o que nós precisamos saber está na Bíblia, portanto, ela é nosso guia, é a nossa regra única de fé e prática. É bem verdade que nós usamos outros materiais a fim de facilitar o nosso entendimento, porém, ela é suficiente, nada mais que a Bíblia. A Bíblia é o suficiente para nós entendermos tudo o que é necessário, é suficiente para a nossa fé, é suficiente
para a nossa prática, né? Ó, note, regra única, ou seja, ela é a regra. Única do quê? Regra única do quê? É a Bíblia mais alguma coisa? Não, é a Bíblia, ela é a regra única. Regra única de fé, ou seja, tudo que a gente precisa saber a respeito da nossa fé está na Bíblia. Não precisa de outro material, tá certo? Está na Bíblia, nossa única regra de fé e de prática, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos viver, a maneira que nós deveremos nos comportar, tudo aquilo que nós precisamos fazer está na Bíblia, tá bom? Legal. Aí o autor vem e ele coloca aí os motivos para que nós devemos estudar as Sagradas Escrituras. E ele começa dizendo que a Bíblia é inspirada por Deus. Note, eu quero fazer uma diferença, embora o autor não faça aqui, porque a aula é curta, mas a Bíblia não é como uma carta daquelas do Chico Xavier. Ela não é psicografada, né? O cara Deus não desceu lá e o cara saiu. Não, mas Deus inspirou pessoas, né? Trouxe inspiração às pessoas para que elas escrevessem. Portanto, cada livro com as suas particularidades, com as diferenças das pessoas, mas inspirada por Deus. Portanto, nós vamos ver na aula seguinte aí que existe toda uma coesão, toda uma coerência, toda uma amarração em cada livro em cada um dos livros da Bíblia, tá certo? Ela não se contradiz, ela é inerrante. Por quê? Inerrante, pastor. Ela é inerrante porque ela é inspirada por Deus, passou pela inspiração do Senhor, o cuidado de Deus de deixar na Bíblia cada uma das orientações para os homens, para a humanidade, tá bom? Então a Bíblia é inerrante e ela é inspirada por Deus. Ela não é psicografada, hein? Não foi Deus que escreveu, mas ele inspirou santos homens a escrever a sua palavra, ok? Muito bem, a segunda coisa que ele coloca aí, ele vai fazer uma jogada legal, dizendo que a Bíblia é útil. Ela é útil para quê? Para 4 coisas. Olha só, ela é útil para ensinar, coordenar, corrigir e guiar. Então, é a Bíblia que vai nos ensinar, que vai coordenar, corrigir as nossas falhas e nos guiar no caminho da verdade. É a Bíblia que vai ser esse GPS nosso, né? É a Bíblia que vai falar assim, vire à direita, vire à esquerda, em 200 metros, vire à esquerda, faça um contorno. Ou seja, o nosso caminho, o nosso guia é a Bíblia e por isso ele é útil. Não dá para ter uma vida cristã sem ter um relacionamento com a Bíblia. Não dá percorrer a carreira cristã sem esse instrumento, essa bússola útil para a vida cristã. E aí eu parabenizo o autor dizendo que ele foi muito feliz em colocar essa palavra. A Bíblia é útil. Ela não é só um apetrecho. Ela não é só um algo a mais. Ah, não, eu vou na igreja, eu escuto o pastor e tenho o plus da Bíblia. Não, pelo contrário, a Bíblia é útil. E aí eu vou além, né? Ela é uma condição sine qua non, ou seja, sem ela não existe possibilidade de seguir os caminhos da vida cristã. Então, marca aí, a Bíblia é útil. Útil para quê, pastor? Ela é útil para ensinar, coordenar, corrigir e guiar, tá bom? Ensinar, coordenar, corrigir e guiar. Aleluia, a Bíblia é útil. Aí ele pega e passa à frente, dizendo assim, um próximo tópico, a Bíblia é palavra inspirada, é útil e nos conduz a uma missão. Então, para que a Bíblia escreve tudo que está escrito lá? Ela nos ensina como viver, mas ela não só ensina, ela aponta para uma missão. Ela aponta tudo que a gente conhece na Bíblia, ela aponta para a missão da igreja. Qual a missão da igreja? A missão da igreja é pregar a palavra do Senhor, é mostrar a salvação às pessoas. E aí o autor aqui ele destaca, no livro de 2 Timóteo 3,17, ele diz assim, é para isso que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para todo tipo de boas ações.
Não tem como você estar pronto e preparado para a vida cristã se você não conhecer a Bíblia. Porque qualquer desafio que aparecer, qualquer coisa que aparecer, você não vai saber o que fazer. Mais ou menos assim. É como se um advogado fosse trabalhar sem conhecer a lei, sem ter o seu vademecum, que é o livro do advogado, né? Aquele que vai junto com ele. É isso que significa a palavra vademecum, vai junto, te acompanha. Então, a Bíblia é, para o crente, o que é o vademecum para o advogado, ou seja, ele precisa conhecer a lei, ele precisa saber da lei para poder exercer a sua profissão. Da mesma maneira, a Bíblia é o básico para que o crente possa ser crente. Ou seja, sem conhecer a palavra de Deus, você não pode exercer uma vida cristã de fato, na sua plenitude, ok? Então, ficamos por aí. O autor vai concluir dizendo assim que é uma tarefa, aliás, li aqui tarefa, mas o autor vai dizer assim que é um presente de Deus, a Bíblia, a sua inspiração e todos os ensinamentos, um presente que Deus deixou para a humanidade. Portanto, não deixe de fazer uso e bom uso desse presente. Se você fizer as lições aí, o autor vai deixar algumas tarefas, né? E aí, lá na tarefa de número 2, que ele fala a respeito de 2 Pedro 3, de 15 a 18, vai ter um tema interessante, né? É o próprio apóstolo Pedro dizendo que algumas coisas que Paulo escreve é difícil de compreender e que algumas pessoas torcem a palavra de Deus. Por que eu resolvi destacar esse daqui, não os outros? Depois a gente vai conversar mais um pouquinho a respeito das outras coisas. Eu destaquei esse por quê? Porque eu quero que você entenda que ler a Bíblia é difícil. Então, é como matemática. Você não pode pegar uma equação de terceiro grau, né? Uma equação super difícil, se você não sabe somar, se você não sabe subtrair, se você não sabe dividir, se você não sabe multiplicar, se você não sabe as operações básicas. Então não adianta. Esses dias uma irmã me perguntou: pastor, eu queria ler sobre o Apocalipse, porque essas coisas que estão acontecendo é o fim do mundo. Irmã, você conhece o Gênesis? Você conhece as leis? Você conhece o Evangelho? Como é que você quer ir lá para o final, entender o final, se você não conhece o meio, se você não conhece o começo? Preste atenção, não fique preocupado com não entender as coisas da Bíblia, porque é assim mesmo. Nós, no começo, não entendemos quase nada. Aliás, nós parecemos que não entendemos. Nós vamos criando e colocando um tijolinho após do outro, e aí então nós vamos formando o conhecimento. Então, obviamente que algumas coisas, você que está aí começando nos seus estudos da Palavra de Deus, você não vai entender, tá certo? Ou talvez Deus te dê a graça de entender muito mais rápido do que eu. Eu bati cabeça com muita coisa, e acredite, hoje aqui no auge dos meus 30 anos, né? Caminho com a Bíblia já há algum tempo, passei pelo curso de teologia e tudo mais, e mesmo assim, muitas coisas eu falo igual Pedro. Como é difícil de entender. Então, por favor, acalme o seu coração. Um tijolinho após o outro, e nós vamos conhecendo mais e mais da palavra de Deus. Ok? Querido, um beijo grande para você. Eu espero que você tenha entendido, compreendido essa primeira aula. Se você não compreendeu, eu já deixei o meu telefone aí. Escreve para mim, manda a sua pergunta, que nós vamos solucionar as suas dúvidas, ok? Lembre-se, a Bíblia é regra única de fé e prática, útil, inspirada por Deus. Ela é útil para quê? Para ensinar, coordenar, corrigir e guiar, tá bom? Um super beijo, é um prazer estar com você, até mais!